Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Contraturno. Eu sou Milena Maranhos, professora de Língua Portuguesa aqui do 5º ano deste projeto. Professora, afinal, qual é a aula de hoje? Vamos lá! Nosso componente é Língua Portuguesa e o título desta aula é Bora lá, maninho! E o que nós vamos estudar, que é o nosso objeto de conhecimento, planejamento de texto oral, planejamento da fala em colaboração com os colegas, adequando à situação comunicativa, a mensagem do discurso e aos meios de divulgação próprios dos gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa. Especificamente, a gente vai estudar sobre o seminário e debate, porque são gêneros orais, e eu vou te ensinar a como fazer cada um deles. Vamos lá? Então, agora eu quero que vocês vejam comigo esta imagem aí e perceba que são 3 alunos apresentando um trabalho. E aí, um fala assim, desculpa, me confundi. O outro fala, ai, professor. O outro responde, que vergonha. Agora eu deixo com o meu colega. Perceba que são frases que acontecem na hora da apresentação. As pessoas, quando esquecem a fala, por exemplo, falam isso. Ai, eu esqueci minha fala. Ai, desculpa, eu vou deixar com o meu colega. Isso não pode acontecer. Ao apresentar trabalhos de forma oral, na maioria das vezes, agimos como se estivéssemos conversando com os amigos, que é o caso aí da imagem. Só que, nesse momento, você não pode agir como se estivesse conversando com um colega, porque ali exige uma linguagem, uma forma de falar mais pensada, mais trabalhada, que é o que nós chamamos de formal. E aí a gente precisa ter um monitoramento da nossa postura, da nossa fala, ok? Então é sobre esses detalhes que a gente vai começar a estudar a partir do próximo momento. Vamos lá? Como vocês viram na imagem anterior, nós temos o que? Uma exposição de trabalho de forma oral. Professora, quando eu estiver fazendo um trabalho como esse, do que eu preciso ou o que eu preciso fazer? Então, o que é a exposição de trabalho? O que você precisa entender aí nessa exposição de trabalho? Contexto de comunicação, adequação linguística e roteiro. Aí, professora, o que é a exposição de trabalho? É você se colocar ali frente aos seus colegas e apresentar um tema, apresentar um assunto, ok? Por exemplo, meio ambiente. Aí você pega esse assunto, vai se posicionar em frente aos seus colegas e vai explicar a respeito do meio ambiente. Então, isso é uma exposição de trabalho. Só que quando você estiver fazendo isso, você precisa analisar o quê? O contexto de comunicação. Poxa, agora eu não estou conversando com os meus colegas como se fosse no dia a dia. Agora eu estou apresentando um trabalho. Então, o contexto, as pessoas, o ambiente em que você está precisa ser analisado para então você tomar uma postura mais solta ou mais séria, beleza? Adequação linguística, ou seja, adequar o seu modo de falar para aquele momento. Eu não estou brincando com os meus colegas, eu estou apresentando um trabalho para os meus colegas. Então, a minha forma de falar vai o quê? Mudar, vai ficar mais monitorada, mais pensada, mais ajustada, tá bom? E por fim, nós precisamos de um roteiro. Você não pode chegar em frente aos seus colegas, eu acho que é isso, eu penso assim. Não, você precisa ter um planejamento, um roteiro. Eu vou apresentar isso, depois eu vou apresentar esse outro tópico, depois o tópico tal. Então, você precisa ter um planejamento na hora da exposição de um trabalho. Beleza? Agora vamos estudar de forma detalhada outras situações que também fazem parte da exposição de trabalho. Vamos lá? Como eu disse, nós vamos estudar de forma detalhada as situações de que você precisa para fazer um bom trabalho, uma boa exposição de trabalho. A primeira situação é o contexto de comunicação. Afinal, o que é o contexto de comunicação? A comunicação é o quê? Eu conversar, eu falar com alguém. E essa situação vai envolver o quê? O ambiente em que você está, no caso, a escola é o seu ambiente no momento em que você for apresentar o trabalho. E quem é o interlocutor? Os seus ouvintes, no caso, são os seus colegas. No momento da apresentação, você está o quê? Em uma escola e apresentando para os seus colegas. Só que naquele momento, especificamente naquele momentinho ali que você está fazendo a exposição de trabalho, você não pode falar com eles como se você estivesse conversando com cada um deles no dia a dia.
Beleza? E aí, nesse momento, o que você vai fazer? Se posicionar de forma mais monitorada, mais pensada, mais planejada, porque o seu contexto de comunicação exige isso de você, ok? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é o que? A adequação linguística. Como eu já bem disse, você precisa se adequar ao seu contexto de comunicação. Nesse caso, a gente está falando especificamente do que, professora? Nível culto versus nível coloquial. Então, quando você está conversando com seus colegas, sem ser uma apresentação de trabalho, você faz o quê? Fala de forma coloquial. É uma forma mais solta, menos pensada. E aí, mano, tudo bem? Tudo beleza? Bora lá, maninho. Ó, viu que é uma fala mais solta, menos pensada? Então, é isso que eu chamo de nível coloquial. Agora, quando você está apresentando o trabalho, você vai tirar essas palavras da sua boquinha e vai fazer o quê? Monitorar a sua fala. Então, será mais ou menos assim: olá, colegas, bom dia, tudo bem com vocês? Ó, viu que é uma fala mais planejada, mais pensada, que tenta se aproximar daquilo que a gramática normativa nos diz? Então, esse é o que eu chamo de nível culto. É uma forma mais pensada, mais planejada. Por isso que o nome da nossa aula é Bora lá, maninho. Porque no dia a dia a gente fala assim, mas na hora da exposição de trabalho a gente não fala bora lá, maninho. A gente fala vamos prestar atenção neste trabalho ou nessa apresentação. Deu para entender a diferença? Vamos para o próximo tópico? A última situação que você precisa observar muito bem é o seu roteiro. Você não chega lá, ai gente, vamos ver isso aqui, ó, vamos fazer isso. Não é assim, você precisa planejar. Inclusive eu, por exemplo, para ministrar essa aula, eu planejei antes, eu fiz um roteiro. Então, o que é o roteiro, professora? A apresentação da equipe, você apresenta os componentes da equipe, você diz o que é o trabalho, sobre o que o trabalho vai falar, por isso nós chamamos de introdução. Nós explicamos cada tópico daquele trabalho, por exemplo, meio ambiente. Aí eu divido em tópicos: solo, água, tudo que tem a ver com o meio ambiente, tá bom? Faz as considerações finais, que é uma espécie de resumo. A gente mostra as referências e, por fim, faz um agradecimento. Então, você precisa seguir esse passo a passo para fazer uma exposição de trabalho, beleza? Vamos ver 2 exemplos a respeito de exposição de trabalho. Por isso, coloquei aí alguns exemplos de exposição de trabalho. Nós veremos o que é o seminário, com certeza você faz costumeiramente na escola, e o próximo será o debate ou os debates. Vamos estudar cada um deles agora? O primeiro gênero da exposição oral é o seminário. É um gênero oral para apresentar um tema a um público. Você vai trabalhar um tema explicando esse tema para um público. No caso da escola, quem é o público? Os seus colegas. Do que ele precisa, professora? De uma introdução. Você explica sobre o que o tema vai falar. O nosso tema é meio ambiente, nós vamos falar disso, disso, disso. Depois, há o desenvolvimento, que é o detalhamento desses tópicos. Esse tópico fala sobre isso, esse outro tópico fala sobre tal situação, tá bom? A conclusão, que são as considerações finais. Em resumo, o trabalho falou sobre isso e teve como objetivo isso, isso, isso. Nível culto, a gente já viu isso em um dos momentos aí. E ausência de comportamento brincalhão, nada de ficar tirando gracinha com os seus colegas, beleza? O segundo gênero da exposição de trabalho é o debate. O que está falando aí, é um gênero oral para o indivíduo apresentar o seu ponto de vista a respeito de um tema. Sendo assim, a pessoa precisa defender um ponto de vista. Então, no debate, você vai expor o que você pensa, a sua opinião a respeito, por exemplo, do meio ambiente. Do que ele precisa? Uma divisão de grupos, esse grupo vai dar essa opinião, aquele grupo vai dar outra opinião, ok? A apresentação do tema, exposição dos alunos sobre o tema, um por vez. O que você pensa? O que você pensa? É assim que acontece o debate, tá bom? Resolução do problema em relação ao tema proposto. Afinal, o que você vai propor como solução para esse problema? Para o meio ambiente, por exemplo. Nós precisamos também do nível culto, principalmente no debate, nada de ofender ninguém. Professora, mas eu não concordo com a opinião do outro. Não interessa, você precisa respeitar a opinião do outro e nada de usar palavras de baixo calão, tá bom?
E a ausência também de comportamento brincalhão. Ai, essa é a tua opinião, hein? Não gostei, não. Não. Ai, olha aí, falou dessa maneira. Vixe, não pode ter esse comportamento, tá bom? Então, gente, já que você viu aí a respeito da exposição de trabalho, nós vamos fazer agora o aplicando para ver se de fato você entendeu. Vamos para o nosso aplicando? Agora que você já entendeu tudo a respeito de uma exposição de trabalho, especificamente sobre o seminário e sobre o debate, nós vamos fazer esta questão. Olha o que diz aí. Leia o texto para responder a questão a seguir. O seminário é um dos componentes dos gêneros orais. A gente viu isso. Entretanto, não deve ser entendido como uma simples exposição de um tema, ou seja, só falar. Exige ali todo um planejamento, tá bom? Aliás, seu principal objetivo não é a exposição, é a reflexão, nós analisarmos juntos o tema, tá bom? Diferentemente do que em geral acontece, o seminário não deve ser considerado como concluído no final da exposição. Você deixa para o seu ouvinte pensar a respeito daquele tema, por isso que ele não é fechado, ele não tem uma conclusão, tá bom? Tendo por base essa definição sobre o gênero textual do seminário, assinale a alternativa que apresenta os 3 requisitos necessários para a elaboração de um seminário. Vamos ver as alternativas. Letra A. Aplicação de exercícios escritos, eu falei sobre isso. Análise do contexto de comunicação, presença de adequação linguística. Gente, realmente eu preciso de análise do contexto e a presença de adequação linguística, mas nada de fazer aplicação de exercícios escritos, não falei a respeito disso. Letra B, análise do contexto de comunicação, presença de adequação linguística e montagem de um roteiro. De fato, gente, aí o nosso gabarito, eu preciso dessas 3 situações para fazer um bom seminário. Letra C, uso de altas tecnologias, montagem de um roteiro, análise do contexto de comunicação. Os 2 últimos sim, mas o primeiro, uso de altas tecnologias, não falei disso. Letra D, análise do contexto de comunicação, ausência de adequação linguística e montagem de um roteiro. O que estraga, entre aspas, a letra D é que eu coloquei aí ausência de adequação linguística. E, na verdade, não, precisa ter a adequação linguística e não a ausência. Vejamos o nosso comentário. Na letra B, há os 3 requisitos para a preparação de um seminário. Por isso que a letra B é o nosso gabarito. Vamos lá para as nossas considerações finais? Professora, vamos fazer uma revisão a respeito do que vimos? Com certeza, nós vamos fazer um resumo por meio de uma revisão a respeito de tudo que nós vimos nesta aula. Nós estudamos sobre os gêneros orais. Por que se chamam de gêneros orais? Porque você não vai escrevê-los, e sim falá-los, beleza? Por isso, gêneros orais. E aí nós falamos especificamente sobre exposição oral de trabalhos. É você apresentar um tema, você apresentar um assunto a determinado público. E isso é uma exposição oral, ok? Só que nesta aula nós vimos especificamente quem, professora? O seminário e o debate. Lembrando que o seminário, você, junto com os demais colegas ali na frente, faz uma apresentação de um determinado tema. Ok? E o debate é você mostrar o seu ponto de vista a respeito daquele tema. É o que você pensa, é o que você tem de opinião. Lembrando que, para você fazer cada um deles, você precisa analisar 3 situações. Quais são? A análise do contexto de comunicação, ok? Que são os seus colegas e as pessoas que estão te assistindo, no caso a tua professora também. Além disso, o ambiente em que você está. Então, isso precisa ser o que é analisado. Naquele momento, minha professora está me assistindo e os meus colegas. Eu não estou conversando com eles, eu estou apresentando um trabalho, tá bom? Outra situação que precisa também constar aí na exposição de trabalho, adequação linguística. Bom, se eu não estou conversando com os meus colegas, eu estou apresentando um tema a eles, então a minha postura, o meu modo de falar vai ser mais monitorado, mais pensado, tá bom? E por fim, a gente precisa montar um roteiro. Como que vai iniciar, como vai continuar e como vai finalizar. Isso sim faz a sua exposição de trabalho ser excelente, beleza? Agora que nós fizemos aí uma revisão a respeito de tudo isso,
eu quero dizer algo a você. Ó, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para que você possa aprender muito mais sobre língua portuguesa. Não se esqueça que as nossas redes sociais são @ContratunoDigital, tanto no YouTube quanto no Instagram e assim por diante. É isso, gente. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijão a vocês.